Boa tarde, alunos do 7º ano. Estamos dando início a mais uma videoaula. O assunto de hoje são lendas e mitos. Você provavelmente já deve ter ouvido histórias, principalmente de pessoas mais velhas, e pensando, será que são verdade? Algumas são de deixar os cabelos arrepiados, enquanto outras contam com um toque de mistério. Esse tipo de história é chamado de lenda. Cada região do Brasil possui uma grande variedade delas. Mas afinal, como surgiram as lendas? Lenda é uma palavra que vem do latim e significa o que deve ser lido. Antigamente, o termo era relacionado às histórias de santos. Porém, foram adquirindo características específicas até se tornarem o que são hoje. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. Vamos agora, como exemplo, estudar uma lenda que conta a origem de um pássaro. O nome desse pássaro que vocês estão vendo aqui nessa imagem é o irapuru. Existem outras espécies dele também, mas essa daqui ele é conhecida como o irapuru verdadeiro. Então, o irapuru, ele também é conhecido como corneta ou músico. É um pássaro típico da Amazônia, da família dos trogloditídeos, cuja plumagem pardo-avermelhada e bem simples não condiz com a exuberância do canto de grande beleza. Se vocês tiverem oportunidade, procurem ouvir alguma gravação com o canto dele para ver se vocês acham interessante. Bom, essa lenda aqui que eu estou passando para vocês, ela vai contar justamente a história da origem desse pássaro, mais especificamente, né, do canto dele. Então, o título é Irapuru, o canto que encanta. Essa lenda aqui ela vai servir de exemplo e em outro momento eu vou passar uma atividade sobre ela. Então, vamos lá. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo, por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu seu amor. Casar-se-iam durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-no sem vida, à sombra de uma árvore, mordido por uma cobra venenosa. Sepultaram-no no próprio local. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente pelo seu infortúnio. Não podendo encontrar paz, pediu ajuda ao deus Tupã. Este, então, transformou a alma do jovem no pássaro Irapuru, que, mesmo com escassa beleza, possui um canto maravilhoso, semelhante ao som da flauta, para alegrar a alma de Mainá. O cantar do Irapuru ainda hoje contagia com seu amor os outros pássaros e todos os seres da natureza. Bom, agora a gente vai observar um pouquinho que são lendas, como é que elas se caracterizam e qual é a diferença de mito para lenda. Então, lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas,
são registradas na linguagem escrita. Características de uma lenda. Então, ela se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos, faz parte da tradição oral, usam fatos reais históricos como suporte da realidade, fazem parte da realidade cultural de todos os povos e elas também sofrem alterações ao longo do tempo, pois elas são repassadas oralmente. Lenda e mito. Geralmente as pessoas confundem, né? Acham que lenda é a mesma coisa de mito. Realmente são muito parecidos. Porém, certo? Existem algumas diferenças, alguns significados diferentes. Vamos ver. Então, dessa forma, quando falamos sobre a origem do mundo e a história dos homens, por exemplo, estamos nos referindo ao mito. Então, geralmente, o mito costuma muito usar os deuses da mitologia grega, costuma muito usar pessoas, entre outras coisas. Isso porque são relatos que utilizam da simbologia de deuses, aqui são deuses, tá? Deuses e heróis, para compor as explicações sobre questões incompreendidas. Além disso, o mito utiliza valores e histórias sagradas para compor a realidade. Por outro lado, a lenda é uma narrativa fantasiosa, certo? Uma narrativa fantasiosa, passada de geração em geração. Logo, carrega aspectos culturais baseados em fatos históricos e reais, com a mistura de fatos produzidos pela imaginação. Geralmente, as personagens da lenda são animais, monstros, né? E a gente conhece muitos, né? Lobisomem, o Saci-Pererê também, o Boto cor-de-rosa. Veja que as lendas costumam usar mais figuras de animais ou monstros, ou figuras monstruosas. Dessa forma, tanto a lenda quanto o mito são narrativas passadas de geração em geração. Então, de forma geral, tanto uma quanto outras são passadas de geração a geração. E elas incluem medos, incluem medos, dúvidas e questões incompreendidas, regadas por muita imaginação. Elas, além disso, são classificadas, né? Principalmente as lendas, são classificadas como folclóricas e urbanas. Vejamos. As lendas folclóricas. Comemorada no dia 22 de agosto. Aliás, comemorado no dia 22 de agosto, o folclore brasileiro está presente nas 5 regiões que formam o Brasil. Assumem características específicas de acordo com a cultura e tradição de cada povo. Assim, de norte ao sul do país, é possível encontrar uma variedade de lendas caracterizadas pela peculiaridade regional. Então, aqui eu tenho alguns exemplos: Boitatá, Caipora, Curupira, Iara, Lobisomem, Pirarucu, Saci-Pererê, Negrinho do Pastoreio, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, entre outras. Já as lendas urbanas, assim como as folclóricas, são relatos fantasiosos, transmitidos de geração a geração, como já foi dito, né? Porém, as lendas urbanas são históricas modernas, são histórias modernas, com um teor de terror. Elas explicam acontecimentos sobrenaturais e misteriosos, geralmente que ocorrem nas cidades. Entre algumas delas, né, a gente vai observar, chama atenção aqui no Brasil, inclusive, né? A lenda do chupa-cabra, da loira do banheiro,
do Homem do Saco e a lenda do boneco fofão. Então, essas lendas urbanas são criadas com o objetivo de assustar e causar medo nas pessoas. Pessoal, releiam este assunto, certo? O texto que tem aqui como exemplo, eu vou passar em outra aula uma atividade sobre ele. Com relação à atividade escrita sobre este assunto, que vou passar ainda hoje, eu vou passar diretamente no WhatsApp. Vocês procuram lá que eu vou deixar a página do livro para vocês realizarem essa atividade e enviarem no dia que foi combinado, que é a sexta-feira, ok? Então, por hoje é só. Até mais.